Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. E hoje falaremos sobre a real importância da Ilha das Caras. Historicamente, o lugar já é bastante relevante, uma vez que foi exatamente lá, cerca de 4.000 anos antes do início dos eventos da história, que os primeiros homens e as crianças da floresta assinaram o Pacto, que foi uma espécie de tratado de paz entre as duas raças que pôs fim à longa hostilidade entre ambas no continente de Estéros. Mas talvez o lugar possa ser ainda mais relevante do que a gente imagina. E há algumas dicas que apontam essa direção. A primeira foi dada pelo próprio autor da saga, o George Martin. Em uma entrevista realizada há alguns anos, perguntaram a ele exatamente se nós veremos ou ouviremos falar de eventos envolvendo a Ilha das Caras, se o lugar vai ser relevante para os acontecimentos que envolvem os Sete Reinos. E o Martin confirmou que a Ilha das Caras vai aparecer sim nos próximos livros. Se o autor já apontou nessa direção, e se o lugar até geograficamente parece especial, já de primeira vista, e é o único lugar ao sul que tem árvores coração, é quase certo que ele vai ter um papel no futuro da história. E esse papel pode até mesmo ser de um plano de contingência. Eu vou voltar nisso num minuto, mas primeiramente a gente tem que falar um pouco das próprias árvores coração. Parece que existe algum poder imbuído nelas. Eventos recentes, até mesmo na série, dão quase certeza disso, mas nós ainda não sabemos realmente qual é a natureza de tal poder. Não nos foi realmente explicado. Me parece que deve haver alguma árvore entre as árvores coração, ou mesmo um conjunto dessas árvores num lugar específico, que age como a fonte de poder para todas elas e, em decorrência, das crianças da floresta e dos videntes verdes. Essa espécie de fonte, vamos usar o termo fonte aqui por diante, é capaz de compartilhar a consciência do que testemunhou para as crianças da floresta e para os videntes verdes. Esses últimos talvez de forma genética, não sei. E assim eles conseguem ver também os eventos que ocorreram diante das árvores coração. Então, dessa forma, essa fonte é capaz de se conectar diretamente com o sistema nervoso das crianças e dos videntes. E assim eles têm as visões que ela teve, ao mesmo tempo que retém a identidade própria e capacidade de ter pensamentos autônomos. E também parece que as árvores coração também podem absorver as almas das crianças da floresta depois que elas morrem. Então, as memórias e consciências das crianças estão armazenadas, por assim dizer, na rede das árvores coração, e isso permite não só que outras crianças, mas também videntes verdes treinados tenham acesso a todas as suas lembranças de vida e experiências passadas, além dos eventos testemunhados pelas árvores coração. Isso significa, por exemplo, que o Bran vai ter capacidade de acessar toda a informação do passado, testemunhado pelas árvores coração, e as lembranças das próprias crianças. Então, depois de testemunhar e analisar tudo isso, o Bran vai poder tomar uma escolha mais consciente sobre qual lado apoiar nessa grande disputa, nesse grande jogo que vai acontecer em breve na história. Mas eu não acredito que vai ser tão fácil assim para ele tomar essa decisão, ou mesmo para nós, leitores. Cada vez mais, tendo em consideração até mesmo os eventos da série televisiva, parece que os próximos livros
vão apresentar cada vez uma realidade mais multifacetada, mais complexa, onde criaturas que anteriormente pareciam encarnação do próprio mal podem até mesmo nos despertar uma espécie de simpatia, como os outros. Se, como na série, as crianças realmente criaram os outros para usá-los como uma espécie de arma contra a humanidade, faz todo sentido os outros procurarem se vingar contra a espécie que mudou a sua natureza por completo, indo exatamente até a fonte do poder que a sustenta. A destruição dessa fonte deve, com toda probabilidade, criar um enorme vácuo energético na vida das crianças da floresta, que com certeza vai enfraquecer a raça ao ponto de efetivamente permitir que os outros as destruam por completo. Um evento dessa magnitude com certeza já foi previsto por alguma profecia bem conhecida pelas crianças e, quem sabe, pelo Rhaegar. Isso explicaria muita coisa. Se ele teve contato com as crianças da floresta, ele pode, na sua crença que seu filho seria Azor Ahai, ter sido cegado pela profecia e, enquanto na ilha, ter sido convencido que apenas a união entre fogo e gelo traria à luz o verdadeiro Azor Ahai, que impediria a prevista invasão dos outros e o fim da raça humana. E foi isso que originou nele a ideia de sequestrar Lyanna Stark. Mas tudo isso não quer dizer que as crianças da floresta se baseiam na profecia de Azor Ahai para que a sua cultura, a sua raça sejam salvas no decorrer da invasão dos outros. Não. A própria localização da ilha é muito importante como um plano de contingência. Não dá para não ver isso no mapa de Estéreos. A Ilha das Caras é literalmente uma ilha no meio do continente, a única, aliás. A localização é bem climática para uma batalha final. Então, se nós supormos que a batalha final vai realmente acontecer na Ilha das Caras, o que isso implica? Que o norte vai a essa altura estar completamente, ou no mínimo, parcialmente perdido para os outros. E isso é uma grande informação que nós podemos desde já esperar, uma vez que não significa que, com certeza, a muralha vai vir abaixo também nos livros, mas que talvez até mesmo Winterfell seja perdido para os outros. Isso aí é muito interessante, uma vez que a história completa dos Stark é relacionada ao inverno. E isso começa desde que nós ouvimos pela primeira vez as suas palavras. Winter is coming. E, literalmente, nesse momento que Winterfell é perdido, isso é provado. O inverno estava chegando, e literalmente ao castelo deles. Seria, de fato, bem chocante quando o próprio Rei da Noite dominasse a grande fortaleza Stark. Mas o que ainda é mais incrível são as possibilidades da entrada dos outros em Winterfell. Eles podem ter um Stark em seu exército dos mortos, muito provavelmente o Benjen, e uma vez nas criptas, reanimar todos os Stark mortos para encher o seu exército, mesmo que eles sejam apenas esqueletos. Isso pode levar a muitas revelações. Por exemplo, e se a Lyanna for reanimada? Parece um método seguro para revelar de vez R mais L igual a J, não? Mas enfim, a invasão progressiva dos outros no norte pode dar finalmente a oportunidade para Roland Reed entrar na história efetivamente à medida que os outros se aproximarem do Cargalo. Talvez como uma forma para ajudar o Bran e seus filhos, Jojen e Miriam. Se os Reed forem realmente apentados com as crianças da floresta, e existir de fato essa questão genética que facilita a vidência verde,
O Roland pode ser um deles, assim como seu filho Jojen. Isso certamente facilitaria para o leitor conhecer a verdadeira potencialidade da Ilha das Caras como fonte de poder para as crianças da floresta e para os Dentes Verdes. Uma coisa que muito provavelmente ocorreria perto da batalha final, à medida que os outros forem se aproximando da ilha em questão depois de passarem pelo gargalo. Outra coisa que indica a realização da grande batalha perto da Ilha das Caras é todo o simbolismo que envolve as terras fluviais relacionadas à morte e à destruição bélica. A maioria das batalhas e grandes eventos, falando nisso, ocorreram nas terras fluviais ao redor daquela região. O Robert matou o Rhaegar no Tridente. O torneio de Harrenhal foi exatamente ao norte da Ilha das Caras e foi também o catalisador inicial da queda da Casa Targaryen. Da mesma forma, as principais batalhas entre os Stark e os Lannister aconteceram naquela região. Então parece que está bem determinado que será no centro de Estéros, na Ilha das Caras, onde ocorrerá o último grande confronto da história, a grande batalha entre os vivos e os mortos para determinar se a raça humana vai sobreviver. Mas será que é realmente disso que se trata? Talvez o Rei da Noite, e por extensão todos os outros, só queiram atingir a Ilha das Caras em primeiro lugar para forçar as crianças da floresta a desfazer a maldição que impuseram sobre eles muitas gerações antes. E assim que isso for feito, a guerra termina. Ou talvez os outros não queiram realmente destruir toda a raça humana, mas apenas dominar em seus próprios termos. O que ocorreu com Craster ao norte da muralha apoia essa teoria. O homem é deixado em paz desde que fornecesse seus filhos homens para os outros, que apoiasse seu exército, que na verdade o sustentasse. Talvez seja isso que os outros querem com a raça humana em geral. Ambas essas alternativas, na verdade, funcionam no mesmo sentido do final doce e amargo que o Martin prometeu há tanto tempo. Então é isso, gente. Eu acho que eu não falei tanto hoje como de costume, mas isso é bom para variar um pouco. De qualquer forma, eu devo voltar ao normal no próximo vídeo, porque eu devo fazer outras perguntas e respostas. Se vocês quiserem deixar as perguntas abaixo, sinto-se totalmente à vontade. Se gostarem desse vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se já mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. Não deixe de comentar sobre o que vocês acham da Ilha das Caras, se ela deve ser mesmo o palco da última batalha final, os vivos e os mortos. E, é claro, deixem suas sugestões para os vídeos futuros. Beijinho, gente.